Alô, Baixada Santista, Ação em Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana. E olha, eu acho que os americanos têm pena de morte em alguns estados e tem também prisão perpétua em alguns estados, não são todos, né? Pena de morte o cara não sente quase nada. Lógico, deve ter um pré-estresse, né, Rosilmar? Essa semana, hein? O cara deve ficar... Vocês estão rindo? O cara vai morrer. Aí o cara vai uma semana antes, ó, essa semana. Tanto é que é chamado corredor da morte. Porque deve ser um estresse. Acho que nós tínhamos que repensar. Eu sempre fui contra, mas eu começo a achar que tinha que ter pena de morte. Porque prisão perpétua não dá. Porque não vai ter lugar para colocar todo mundo. Agora, tínhamos que repensar, eu sou a favor da pena de morte. Lógico, todos os casos? Não, eu repensei isso ontem, depois que eu vi a imagem do cara, né, a mãe tinha um namorado, e ela saiu, o cara batia no deficiente, na criança com paralisia cerebral. Coitada, a criança... numa cadeira totalmente indefesa e o cara batia na criança com paralisia cerebral. Penso eu. É um homem, não é uma criança, não é um adolescente, nós estamos falando de um homem. Eu fiquei pensando o que passa na cabeça de um ser humano que bate numa criança, num adolescente, criança, porque nem adolescente era, de 13 anos, com paralisia cerebral. Nós não temos essa imagem, mas amanhã eu vou mostrar. A criança, ela é espancada. O cara pega a criança, joga em cima de uma cama. Uma criança com... Aí eu fiquei pensando, esse cara precisa morrer. Um cara como esse não tem mais jeito. Não dá para socializar. Esse cara... Pior, né? O cara tinha ciúmes da namorada com o filho... que tem paralisia cerebral e que naturalmente exige mais cuidados. Eu fiquei pensando, agora tem que ter pena de morte. E você ainda dá a opção para o cara escolher. Filho, você quer morrer como? Você vai ter essa opção. O cara quando é preso, ele pode dar o último telefonema, né? Ligar para alguém. Ou, no caso nos Estados Unidos, ele tem direito à última refeição. Sabia disso? O cara pode ir lá e escolher uma refeição, é do jeito que ele quiser. Aqui no Brasil isso é diferente, até porque nós temos que combater a obesidade. Última refeição não, você vai poder escolher. Você quer morrer com dor ou sem dor? Com dor. Você está rindo, eu estou falando sério. Eu não sou deputado federal, mas se eu fosse, eu ia propor essa lei. Isso é mais do que hediondo. Não tem cabimento, camarada, espancar. Não tem, eu não consigo... ele teve um surto. Porque agora isso não vai cumprir pena, com certeza. Vai contratar um advogado bom, aí o advogado vai dizer que não bate bem da cabeça, que ele tem alguns surtos e tal. Então não tinha jeito. Esse cara tem que pagar pelo que ele está fazendo. Mas tem que ser uma punição que nem lá da Indonésia. Vai agora no... Pega aí essa molecada que mexe com droga, pergunta quem quer levar lá 1 quilo de cocaína para a Indonésia. Ninguém. Não, para a Indonésia não. Então, infelizmente, boa tarde, Rosilma, obrigado. Eu sei que você é contra a pena de morte, e você está achando graça. Não falei nada. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei estarrecido com as imagens. Pior, né? No Dia Internacional da Mulher, o cara dá um pau no filho da namorada, né? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Fernanda Vanucci. Tudo bem? É porque você só falou boa tarde, não, é que eu achei que a Rosilma... Nós ficamos as duas aqui não, eu achei que a Rosilma ia responder. Né? Aí eu percebi que ficou aquela confusão. Boa tarde, Rosilma. Ele começou tão assim, né, Rosilma, que ele até esqueceu que nós estávamos aqui. Não, mas não é... Eu tô rindo de susto. Mas você não... Eu falei bobagem? Não. De um todo, não. De um todo, não. A penalidade ele tem que ter e infelizmente, a Rosilma mais do que eu, né, por conta do direito, dessas coisas, eu acho que a nossa lei é muito branda, né, assim, ainda somos muito paternalistas.
tem essas brechas todas aí, como você falou uma coisa muito bem, vê se alguém vai querer levar droga para a Indonésia, assim como nos Estados Unidos, em alguns lugares, quem vai querer sequestrar o cara, porque os bens são todos confiscados, não tem o que dar como pagamento. Então, às vezes, algumas reformulações na lei aqui, na nossa lei, que é tão retrógrada, que todo mundo sabe, talvez fizessem algumas pessoas refletirem essas maldades. A cena realmente é muito triste, como tanta... Essa foi uma que foi mostrada, né? Porque todos os dias, diariamente, a gente vê... Estamos falando hoje aqui, abrindo o programa, com a minha querida amiga Rosilma, que a gente participou também semana passada de um programa. Hoje o tema, fui convidada aqui pelo Augusto, pela equipe dele, para falar do Dia Internacional da Mulher. Todos os dias nós temos 10 mulheres assassinadas pelo mesmo crime, né? Que essa criança sofreu, espancamento. Né? Essa criança podia ter morrido, né? Não morreu por sorte, mas... Todos os dias nós temos 10 mulheres que são mortas por espancamento. Né? Todos os dias, a cada 2 horas, nós temos uma mulher agredida, que vai parar numa UTI. A cada 2 horas nós temos 10 que apanham, não vão para a UTI, mas apanham. Né? Sem contar moral, sem contar o assédio dentro de um ônibus, que hoje é o que está se falando mais. Hoje a Prefeitura de Santos lança, inclusive, a sua campanha do assédio moral, né, nos ônibus, nos metrôs. Então, assim, eu acho que a nossa lei, ela ainda eu acho muito engraçado que eu falo assim, não, o Brasil tem uma lei de primeiro mundo, tem a Lei Maria da Penha. Realmente, nós temos uma lei de primeiro mundo que a gente não consegue aplicar. Então, não adiantou de nada. Nós saímos na sexta-feira falando disso. Eu acho que a minha mãe, a minha avó avançou muito mais nos direitos da mulher do que as mulheres de hoje que estão preparadas para avançar. Acho que a gente deu uma parada, né? A gente não sabe, se perdeu. Conseguimos tanta coisa que acho que a gente meio que se perdeu. O que a gente faz agora? Para onde a gente vai? O que a gente briga? Né? Como é que a gente faz? Então, acho que elas evoluíram muito mais. Acho que a gente precisa repensar um pouquinho essa questão. Rosilma, boa tarde, obrigado pela participação, viu? Boa tarde, Augusto, um prazer enorme estar aqui. Há muito tempo que eu não fazia programa com meu amigo Augusto, com a Fernanda também, há muito tempo, fizemos sexta-feira no programa do Manuel, é sempre muito bom debater com a Fernanda, pensamos parecido e mesmo quando a gente discorda, a gente combina. Mas essa história da punição, a punição, ela sempre deve ser, como se diz, a última rácio. O que quer dizer última rácio? A última alternativa. Porque se a gente fundar uma sociedade somente na punição, nós estamos perdidos. Porque até chegar na punição, como bem falou a Fernanda, morreram 10 mulheres por dia. Então, eu soube, inclusive, ontem, no Dia Internacional da Mulher, um pessoal muito amigo meu, né, inclusive nem dormi à noite por causa disso, pensando nesses amigos meus, que o pai é viciado em crack, chegou em casa e bateu na mãe, bateu na filha, jogou um copo de vidro na cara do filho, o filho faz televisão, está com a cara toda costurada. E eu fiquei pensando, o que fazer com uma pessoa dessa? Ainda saiu dizendo que ia pegar um revólver para terminar o serviço e matar todo mundo. Um cara viciado em crack. A gente sabe que o crack é uma das piores drogas, se não a pior. Ela destrói completamente a mente, leva à morte muito rapidamente, destrói os laços familiares, isso toda a droga, de uma certa forma. Mas o crack é muito pior de todos. Então você fica até sem saber como ajudar, porque inclusive recorri ao conselho, tenho amigos no conselho antidrogas aqui de Santos, para pedir orientação, porque a gente fica até com medo, como orientar, né? O que fazer, né? Então, primeira coisa, sair de casa e se esconder da pessoa. Então, eu já estou falando aqui até uma orientação. Quando vê que a pessoa está transtornada, não discuta, não teme, não enfrente. Pega tudo que é seu, filho, e saia de casa e se esconda. E vá para a delegacia da mulher, porque normalmente a delegacia da mulher, ela não está pode, mais... Isso só não pode acontecer à noite nem final de semana, né? Que eu falei aqui pro delegado. Não, isso é... A mulher para apanhar tem que marcar a hora, não, mas o pior não é isso. O pior, por que delegacia da mulher? Porque normalmente vai na delegacia comum diz que não é grave, manda para casa, pior. É verdade. Essa família chamou a polícia e passaram 2, 3 horas e a polícia não apareceu.
Quer dizer, podia chegar a polícia lá e encontrar todos mortos. Então, No 190, pessoas, né? Pessoas inteligentes... Chamar a polícia não... Chamaram a polícia não apareceu. Então, o que eu digo, aí Não, e quando chega a falar, é problema de família, a gente não resolve, né? Não, só a polícia chega para fala recolher isso. os corpos. Não é bem a assim. polícia Então, fala delegacia da mulher, eles são mais atenciosos, estão treinados para isso. Nossa. E a orientação que a gente tem do conselho é, faça BO, porque com o BO feito fica mais difícil o funcionário público, eu vou usar um termo técnico em direito, que é prevaricar. O que é prevaricar? É você tem que fazer sua função pública e não faz. E empurra com a barriga, finge que não é com você. Tem que instaurar um inquérito e ir até o fim, né? Várias vezes a gente vai na delegacia para fazer BO e mandam embora a gente para casa, e isso já aconteceu comigo. Então, é complicado e a gente precisa, assim, ser bastante solidário com essas famílias e trabalhar na mudança da cultura, palestra, workshops, debates, diuturnamente, porque, inclusive, olha, eu estou pensando seriamente em orientar as mulheres para fazer defesa pessoal. Porque, Mas, Rosilma, desculpa, eu discordo de você. Porque até a polícia chegar e a punição chegar, mas ele não eu morreu. acho, o problema hoje, o problema do Brasil em todas as áreas é um só. Não há a sensação de punição. É verdade. Nós estamos falando da violência da mulher como como este filho de uma égua que bateu na criança com paralisia, como o rapaz que matou, o outro filho de uma égua que matou o delegado, o doutor Gilvan, como o pilantra que matou o estudante, quer dizer, esses caras, eles estão soltos. O cidadão que matou o doutor Gilvan, mas ele era menor, 16, 17 anos, teve uma infância, eu entendo todos os aspectos sociais, só que ele cometeu um crime. Sim, mas ele fica preso, né? Em 6 meses... Ele fica preso. Em 6 meses, Rosilmar, em 6 meses ele cometeu 8 crimes iguais. Que um teve morte, os outros 7 não tiveram morte. Quer dizer, essa ressocialização que ele vai fazer na Fundação Casa não consegue dar a sensação de punição. Não, e então, além disso, esse é um são problema. 3 anos apenas, né? 3 anos é uma pena muito curta, a gente sabe disso, Para né? quem matou alguém, com certeza. Exatamente. Então, há um projeto de lei já há muito tempo tramitando, do Carlos Sampaio, para passar para 8 anos, tá? E agora o Alckmin parece que também protocolou outro para passar para 8 anos. Porque não é o caso desses, que a gente sabe que foram eles mesmos, eles até confessaram. Mas há casos piores, de menores... Que assumem o crime. Assumem porque dizem assim, olha, você fica só Rapidinho. 3 aninhos, Lógico. Depois era tudo mesmo, Devem e aí ser até ele pressionados vende para isso. né? Ele vende assim como Como muitas mulheres, né? A gente tá hoje debatendo essa questão. Quando eu estava na coordenadoria da mulher, acho que mais de 50% dos casos das mulheres que estão presas é porque assumiram a culpa dos filhos. A polícia bate na casa do traficante, não fui eu para proteger o filho, ou levaram droga na cadeia, ou fizeram alguma coisa para o marido, para o namorado. Então, assim, o menor é a mesma coisa. Tá com 16, 17 anos, assume você porque não vai ficar lá numa boa, eles na pagam casa. uma quantia que para o menor aquilo representa entre passar fome ou não para a família, e acha até que está fazendo um bem para a família. E mistura todos esses jovens, né? Então, desde o que assumiu a bronca e que acha super bacana ser bandido, aí ele encontra um lá que é menor e que era bandido, que ensina tudo pra ele, que ele tá meio que na formação de caráter, né? 13, 14, 12, e aí, em vez dele sair recuperado, a gente sabe que tem muita Fundação Casa que transforma, que tem um trabalho bacana, tem. Eu conheci num período uma que era na área continental de São Vicente ali, o pessoal desenvolvia um trabalho com os menores. Nossa, eu entrava lá, tudo organizadinho, limpinho, eles tinham rotina, eles tinham obrigações, mas a gente também conhece muitas... Isso há 10 anos atrás. Isso há 10 anos atrás. É bom deixar claro, porque hoje sim. O grande problema é que o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, abandonou a segurança. Os policiais civis estão desmotivados, o policial militar está desmotivado, o agente penitenciário está desmotivado e com medo.
O que você vê de casos de agentes penitenciários assassinados é uma coisa impressionante. E o governo do estado não consegue manter, você vê pelas delegacias, né? Você vai nas delegacias, a delegacia parece que é ponto de tráfico, né? Porque é tudo caindo aos pedaços, aqueles muquifos, com raríssimas exceções. Os centros prisionais todos têm problemas graves, então foi uma opção que o governo do estado fez em não investir na segurança. Ninguém sabe por quê. Até o ano passado... Será que é porque preso não dá voto? Pode ser, só que o que aconteceu, o Rosilma, o tiro saiu pela culatra. Porque hoje, quando você faz uma pesquisa com a população, qual é o maior medo que as pessoas têm? Qual é o principal tema que elas vão falar? Segurança. Segurança. Mais que a saúde, que era... Ultrapassou saúde e educação. Sempre foi saúde e educação. Sempre foi saúde e educação. Hoje é segurança. E hoje a gente anda na rua, todos nós temerosos, né? Com tudo isso. Mas, ainda na questão da Fundação Casa, eu acho que ainda tem profissionais que tentam contribuir, fazer o seu papel e tentar transformar uma sociedade. Como você falou, às vezes o Estado não dá esse suporte. A própria Delegacia da Mulher que você falou que não abre 24 horas, que não abre sábado e domingo, a minha amiga a delegada Débora Lázaro, que é a delegada titular da DDM de Santos, por diversas vezes ela falou, Fernanda, eu gostaria muito que ficasse aberto 24 horas nos finais de semana, porque dificulta o trabalho dela. Porque a mulher que vai às 7 horas da noite numa delegacia comum, no 7º, no 5º, até o processo dela chegar na DDM, essa mulher já pode estar morta, leva quase uma semana. Só que não é que o Estado não permite, não existe delegadas para colocar lá. Quando fala em efetivo, não consegue efetivo, em suporte. Então, dificulta o trabalho, realmente. Mas lá ela tenta ter uma delegacia da mulher de excelência. Dentro do que ela pode, ela transforma aquela delegacia, e eu sempre falei, a DDM de Santos é um exemplo aqui na Baixada Santista, né? Ela tenta desenvolver um trabalho que realmente faz a diferença. Já solicitamos por diversas vezes, eu já estive com ela, com o diretor da regional, já falamos com várias pessoas, vai ter, falamos em ter uma DDM na Zona Noroeste. Hoje, gente, não é mais assim, tipo, é um sonho, é necessidade uma DDM. Vai ter. Não vai ter, mas foi requerimento meu, foi solicitação minha, olha, o que eu trabalhei para que a gente pudesse ter uma DDM, porque não é capricho, a mulher da Zona Noroeste, ela não pode, porque como a Rosilma falou, na hora da agressão, tá o homem louco pegando faca, a mulher sai correndo, sem dinheiro no bolso, com o filho do lado. Como é que ela vai chegar no Gonzaga, Augusto? Como é que ela vai chegar no Gonzaga, Rosilma? Ela vai pegar carona, totalmente descontrolada, espancada? Como é que ela vai fazer? Tem que ter uma DDM na Zona Noroeste. E se não tiver 24 horas, ela chega numa delegacia comum, e infelizmente relatos de todas as mulheres a senhora fez o quê para apanhar? A senhora provocou? O seu marido não chegou cansado do trabalho e a senhora atazonou ele? Culpa da vítima. Como diversas vezes eu ouvi falar, Augusto. Você sabe, você é meu companheiro, a gente várias vezes debateu isso em casa. Então, assim, a gente tem muito que avançar ainda, né? E realmente o tema segurança, acho que hoje tem que ser muito, muito, muito debatido, porque é realmente o que a gente está precisando, é sentir uma sociedade segura. Nós não estamos sentindo uma sociedade segura, infelizmente, seja pela droga, pela violência, pelo roubo. A pessoa vem de São Paulo, ninguém mais quer vir de São Paulo para a Baixada Santista. Eu não. Se tiver trânsito, eu vou começar a ser assaltado. Como é que eu vou ser? Começa lá na Anchieta a ser assaltado. O que a gente faz? E completando isso que você está falando, Fernanda, nós continuamos com essa cultura de não aceitar a denúncia da vítima e aceitar o crime. A gente aceita o crime, mas culpa a vítima porque denunciou. Porque quando ela denuncia, ela obriga as pessoas a tomarem atitudes, os órgãos públicos a tomar atitudes, os governantes têm que tomar atitudes. Então, a vítima é que põe a máquina em funcionamento. Quando não devia ser assim. Simplesmente o crime e o criminoso é que deveriam pôr a máquina em funcionamento. Sim. Mas como a vítima denunciou, todo mundo se volta. Então ninguém aceita a denúncia da vítima. A culpa é da vítima, porque denunciou. Nós aceitamos o crime, é a nossa cultura torta. Aceitamos o crime e culpamos a vítima. E a gente tem visto isso muito na política.
A presidente Dilma, toda vez que ela fica estarrecida, né? O Augusto falou no começo, me lembrei da Dilma. Toda vez que ela fica estarrecida, não é pelos crimes. Eu nunca vi Dilma ficar estarrecida pelos crimes, mas sim pela imprensa, pelo que é denunciado, pela delação premiada, pelo que as empreiteiras falaram. Nunca ela diz, meu Deus do céu, pessoas do meu partido fizeram isso, pessoas dos meus partidos aliados fizeram isso. Até meu que se Deus, prove o contrário, vergonha. Né? Ela já defendeu. Que vergonha. Né? Agora, acusa a imprensa que deixou essa crise no Brasil, a vítima. Por que a vítima denunciou? Olha, não faz pensar a criança que é abusada e chega para a mãe e diz, meu padrasto ou meu pai me abusou, e aí a mãe fica com raiva da criança, em vez de ficar com raiva do marido ou do padrasto. Comum. Nossa, é comum, comum. Algumas mães que até protegem, né, os abusadores. Protegem os abusadores. Opa. E diz, você deu em cima do seu padrasto. Eu fiz diversas palestras no projeto Menina Mãe, que também fica aqui nessa semana aí um parabéns. A gente faz um parabéns especial para todas as mulheres, né, Rosilma? Mas a gente sabe de algumas que desenvolvem na nossa cidade um trabalho muito lindo para mulheres, e o projeto Menina Mãe é um deles. Trabalham com meninas, adolescentes de 12, 13, 15 anos que ficaram grávidas, né, e que eles dão todo o suporte e estrutura para essas meninas. E por diversas vezes eu estive lá com elas, com as médicas, fazendo palestra para as meninas, e a maioria revoltadíssima. No começo elas começam, né, uriçadas com o que você está falando do que está acontecendo com elas. E no final você já vê uma chora aqui, outra chora ali, porque o meu pai me abusou, meu padrasto me abusou, e a minha mãe defendeu, me tirou de casa. Como é que eu vou reclamar se a minha mãe não acredita em mim, se a delegada não acredita em mim, se não sei quem não acredita em mim? Então, infelizmente... Aproveitando, falando em... Dilma, precisa descobrir quem foi o marqueteiro que falou para ela fazer ontem o pronunciamento. Nossa Senhora. Olha, eu me recusei a assistir, mas fiquei muito feliz mas com o que eu vi no recusou a assistir. Diz que todo mundo apagou a televisão, desligaram as televisões, né? Mas que foi... Ela foi vaiada pelo país. Que é só da burguesia. Só a burguesia. Nossa, eu não sabia. Tinha tanto rico. Então não tem problema mais. Nós temos um vídeo que a Daiane separou, de tantos, a gente escolheu um. Ontem eu olhei no Facebook. Todo mundo publicou. Muito. Em todos os lugares. Tá no ponto, Gisele? Manda ver, por favor. Inclusive Santos, né? Nosso orgulho aqui também. É verdade. Olha que incrível. Olha que incrível. Isso também é protesto. Tá vendo? O pessoal apagou luzes, disse que desligaram televisões. Na altura do Bosque do Maracanã, assim. Meu Deus! Muito legal. E o pessoal tava falando assim, deu na Globo, então o negócio tá sério, muito sério mesmo. Vamos ver o que vai acontecer no próximo final de semana, né? Se realmente as pessoas vão... Mas você sabe que eu acho difícil, o ambiente de impeachment é um ambiente mais... deveria haver um ambiente mais sólido para o impeachment, né? No caso do Collor, ele estava sozinho, ele não tinha uma bancada forte de deputados, o partido dele não tinha, o PRN não tinha uma bancada forte. Eu acho que o ambiente estava muito propício a essa coisa de rebeldia. Ele tinha uma oposição que era o próprio PT mais agressiva. Esse ambiente hoje não existe, né? Hoje esse ambiente de agressividade de uma oposição mais agressiva não existe. Um ambiente de o Congresso, você tem uma base muito mais sustentável, acho que não há. A não ser... Mas você não acha que o pessoal não está muito ligado a... É o povo então, dessa vez. Povo... Eu acho que ao contrário do que você está falando, no Collor foi uma coisa arquitetada politicamente. Mas quem pode pedir o impeachment não é o povo. Sim, mas né? uma pressão, Quem pede o impeachment é a Câmara Federal. Acho muito difícil. Esse ambiente de vir das ruas um impeachment, eu acho que se houvesse algum tipo, se houvesse algum caso de cassação da Dilma, viria pelos aspectos jurídicos, de se provar que realmente o dinheiro da Lava Jato, que é o que estão tentando imputar ela, que ela esteja no meio.
das ruas, acho que por mais que a população, até porque você não vai esquecer que ela foi eleita agora. Ela foi eleita agora, não faz 6 meses, né? Foi eleita em outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Vai fazer 6 meses agora em março. Está fazendo 6 meses agora. O Collor não. O Collor já tinha 2 anos, né, de mandato, já tinha um processo todo. Acho que a manifestação agora da próxima semana, ela pode sim dar um novo rumo, porque o PT não vai querer acabar. Aliás, o PT deve estar com esse medo de acabar. Acabou o PT, né? Tanto é que você está vendo... Vai querer acabar? Não, o PT não vai querer acabar. O partido chegou ao poder, não vai querer acabar de uma hora para outra. Tanto é que algumas lideranças aqui em Santos, Stanislau já falou na sessão da Câmara, já está a Marta Suplicy também, aqueles que já viram que negócio, né, estão saindo fora. Agora, acho que as manifestações, se ocorrerem agora, esse tipo de manifestação eu acho tão mais significativa, Rosina. Demais. Né? Você demais. mostrou todo Foi mundo, espetacular. as pessoas nas suas próprias casas. E não era não, né? Uma gritaria. Não, foi no Brasil todo, No né? Brasil Belo todo. Horizonte, Curitiba, São Porto Paulo, Alegre. Rio, Santos, só cidade importante. Mas olha, Augusto, para pensar, PMDB está se articulando para tomar o poder. Também acho. Está se articulando para viabilizar o impeachment, que é uma atitude política por desgaste, porque a Dilma se desgastou demais. Por uma inabilidade. Eu não estou falando nem de corrupção, nem de lava-jato, estou falando inabilidade política que me lembrou bastante o Collor, porque o Collor fez exatamente esse caminho. Arrogante. Arrogante, Arrogância. eu consigo fazer tudo sozinho, e foi caminhando por um isolamento, e aí foi frito, e a gente sabe o que aconteceu. E a Dilma está indo nessa mesma toada. Eu sou o máximo, não conversa com ninguém, já queimou. E o carisma faz parte da política, já né? queimou as pontes com o PMDB. O PMDB, o Eduardo Cunha, industriado pelo Temer não aparece. Mas ele é que está por trás dessa eleição do Cunha, sem dúvida nenhuma. O PMDB está na mão o Renan, que é o presidente do Senado. Tá puto, e o Cunha. tá pé da vida com a Dilma porque o nome dele foi Tá pra Lava puto, Jato. tá puto. Mas isso aí, ele sabe que não foi a Dilma. Isso aí é tudo cortina de fumaça para criar uma sensação no povo. Posso te interromper? Tem um negócio que me parece que é muito próximo da época do impeachment, que o impeachment surgiu, os caras pintadas surgiram quando o Collor foi para a televisão e pediu para que todo mundo saísse às ruas com de verde e amarelo. De verde e amarelo. Porque ele tomou conta da bandeira e do verde e amarelo. Isso. Verde e amarelo era Collor. Ele punha aqueles dois verdade. dele, verde e amarelo. Verde e amarelo. Aí o pessoal ficou muito E aí hoje eu acho que preto. foi muito infeliz a participação dela uma semana antes de um movimento. Que o Brasil né? inteiro sabe que está... E aí ela ainda dizendo que não, tá tudo bem, isso é normal. Não, vestida de verde oliva ainda. De verde oliva. Pô, infeliz, né? não é? Até triste. isso, olha, triste. você foi buscar mensagem triste. subliminar. Opa, eu sou ligada nisso Não, aí. não é? O Por que verde aquele oliva. Ninguém entendeu que a mulher estava de verde. Por que de verde? Verde oliva. Verde não oliva. tem gente pedindo a intervenção militar? É verdade. Então. Que coisa, né? Vamos fazer um breve... Olha aí, mostra de novo a Gisele Brigar, por favor. Olha aí, Olha verde lá o oliva. verde oliva da generala. Ela não é A comandante magrinha. em chefe das Forças Armadas? Olha lá. É verdade. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
Joias são feitas com paixão, entusiasmo e prazer em agradar. O Grupo Mendes apresenta sua nova joia para enfeitar a sua vida. Terrazas Residence. Sofisticação em cada detalhe, surpresa em cada espaço, superação em cada ambiente. Do apartamento ao lazer, a marca da exclusividade Grupo Mendes. Conheça o decorado na ponta da praia. Terrazas Residence. Mais uma paixão em fazer joias do Grupo Mendes. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos. Você tem Ozan, Fernanda? Eu tenho, você fez para todos nós lá em casa, inclusive para minha mãe. Ele fez para minha mãe, a sogra Mas é dele, sogra, Ozan. né? Olha aí. Falou que quer a minha mãe enterrada sem dor. Porque no primeiro bloco ele falou que tinha o direito de escolher com dor ou sem dor. Na Ozan, a gente escolhe com flor e em outros a gente escolhe sem flor. Então ele falou, a minha sogra vai ter tudo de bom, por isso você fez Ozan para todos nós. E eu não quero que a minha sogra passe frio. Então o dia ela vai levar... Você fez um pacote plus, pacote plus com aquecedor central. Vai morrer a sogra quente. Vão morrer a sogra quente. Ou cremar. Não. Não. Tá aí louco? põe um potinho, aí mando plotar a foto da minha sogra no potinho, põe assim, né? Todo dia eu olho pra ela, sogrinha. 32288000, só nós para falarmos isso. Mas é importantíssimo, viu? Uma coisa que a gente não pensa, né? A gente brinca, sempre tenta. Eu vejo o Augusto sempre fazendo aqui o merchan da Ozan de uma forma suave, porque é um assunto difícil de se falar, mas que as pessoas não pensam como é dolorido a perda de uma pessoa e nesse momento como é difícil você organizar e resolver tudo, né? Mandar um abraço também, meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, são vários, inclusive mão de obra feminina, que o João tem capacitado diversas mulheres e elas têm ocupado cargos. Você sabe que nessa questão de movimentação de carga, hoje a mulher não faz... Aliás, hoje esse tipo de atividade não tem força bruta, não é? É habilidade, concentração e destreza, porque são equipamentos eletrônicos e... Já sei, então é tudo mulher, porque nós temos isso muito mais do que você. Mas é verdade, dizem que... Né, Rosita? Olha, outro dia também veio aqui um representante do Sindicato da Construção Civil que me falou que as melhores soldadoras são mulheres, negócio do ponto e tal... Interessante. Então, conquistando espaços de trabalho. Aliás, saiu uma matéria aqui, mulheres são maioria da população e ocupam mais espaço no mercado de trabalho. São as maiores empreendedoras já hoje. É mesmo? Sim, Olha que quase legal. 50% das empresas hoje
são geridas e tem como proprietárias mulheres. Olha, dados da última pesquisa do IBGE indicam que viviam no Brasil 103 milhões de mulheres, o equivalente a 51% da população. Em 2014, o Instituto apontou que apenas 4 estados, Rondônia, Roraima, Amazonas e Pará, têm mais homens que mulheres. E o Amapá um número equilibrado. O resto, as mulheres dominam os estados. Aí, registrado. E agora tem mais mulheres responsáveis pelas famílias. Muito bom, eu não sabia desse dado. Foi uma pesquisa que também saiu na semana passada, onde as mulheres já são quase que a maioria de empreendedoras no Brasil, né? São as mulheres que que estão à frente das empresas, administrando as empresas e como proprietárias, empresárias mesmo. Muito legal. É bacana. Olha, a presidente Dilma vai sancionar hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto, a lei que aumenta a pena para quem matar mulheres. Aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 3, o texto também prevê pena maior para mortes decorrentes de violência doméstica e para os casos em que a mulher é assassinada estando grávida. Difícil é comprovar, né, Augusto? Porque a Lei Maria da Penha... É o feminicídio. É o feminicídio. Infelizmente, as leis, é o que eu falo, as leis são de primeiro mundo. É preso, tem direito a distância, a não sei o quê, ele tem que cumprir, mas a gente não consegue ver os resultados dessa agressão. Continuam, olha, eu fui coordenadora da mulher em 2010. Morriam 10 mulheres por dia com violência doméstica. Nós estamos em 2015, continuam morrendo 10 mulheres. Então, as mulheres estão mais conscientes? Sim, estão mais conscientes, mas enquanto a gente não trabalhar o agressor, e essa é a grande discussão que eu sempre fiz e as pessoas que estavam ao meu lado sempre fizemos. Não adianta conscientizar a mulher, tem que conscientizar o agressor. Enquanto a gente não for na causa, a gente não resolve o problema, né? Então, a gente estava aqui no intervalo falando, as mulheres no Rio de Janeiro, elas se defendem, porque não adianta a delegacia da mulher. Começa uma apanhar, ela começa a apitar, começa todo mundo num apitaço, e elas mesmas nos morros, e aí sim você vai intimidando os homens no morro. Então, tipo, peraí, não vamos bater, porque elas vão começar com aquele apitaço todo, e vai começar, como a gente falou na sexta-feira, da mulher que agora, eu ouvi na Fátima Bernardes, a Pete falando que a avó dela, quando foi assediada no metrô, alfinetou, com alfinete de gancho, né, na parte íntima do homem. Então, de repente, as mulheres estão aprendendo que não adianta, a lei, infelizmente, não funciona, né? Nós não temos uma vara especializada de violência contra a mulher, um juizado especializado de violência contra a mulher. Tá vendo como eu estava certo quando eu falei da pena de morte? Mas olha, Augusto, a punição não é o caso. Você vê que alguns estados têm, em Vitória tem, em Vitória funciona. Porque lá, chegou na delegacia da mulher, a mulher já vai no juizado especializado de violência contra a mulher. Lá, na mesma hora, ela já consegue a medida protetiva. Com a medida protetiva já faz o inquérito, tem um prazo para resolver. Lindo, funciona, tem o sistema inteiro. Aqui a gente brigou, quase conseguimos o juizado especial de violência contra a mulher. A Rosilma participou de diversas audiências públicas nossas. Sem o juizado não adianta a delegacia, não adianta, porque vai lá para o juizado da família ou civil, tem uma pilha de processos que os caras não dão conta e pede a medida protetiva. Daqui um mês o juiz chama, olha, você quer a medida? Não, ela já morreu. Tá? O senhor não precisa mais da medida protetiva, até porque ele já está distante dela, porque ela está 7 palmos debaixo da perna, da terra. E isso, né? Quando não morre, se arrepende de ter feito a queixa, volta às boas com o marido, perdoa e começa tudo de novo. Sim. E voltando a essa história da lei, a lei é só um papel. Quem foi meu aluno sabe que eu sempre falava isso para eles. A lei é só um pedaço de papel. O que faz a lei valer ou não é a população, Sim. é a sociedade. Sim. A sociedade, ela tem que fazer valer a lei. Então, como a Fernanda acabou de dizer, está perfeito, tem que haver uma estrutura para sustentar essa lei.
A lei é boa? É, só que ela só vai funcionar se houver, por exemplo, eu sempre converso com meus amigos negros, eu acho que os negros e as mulheres negras estão muito mais à frente do que a própria mulher branca em relação a se organizar e defender os seus direitos. Então, inclusive saiu no final de semana uma reportagem que as mulheres perceberam que juntas elas são mais poderosas e não estão abandonando a guerra do batom, né, que seria a rivalidade, e estão cada vez mais se unindo para fazer frente aos abusos, né? Então, a mulher fisicamente é mais fraca que o homem. Então, por conta disso e por causa da cultura também, às vezes ela até consegue reagir em relação ao homem, mas ela não foi treinada para isso. Ela não sabe como fazer, então ela apanha. E o homem bate. Às vezes um homem pequenininho bate numa mulher grande. A gente fica olhando, puxa, mas se essa mulher virasse uma bolachada, esse homem ia virar do avesso. Mas ela não sabe como fazer, ela não foi treinada. Então, assim, o que eu acho importante? Conscientização, as mulheres se unirem, como as mulheres negras dão um grande exemplo pra gente. Eu já falei para minhas amigas negras todas que elas estão de parabéns, paro e presto atenção nelas, porque elas sabem se colocar, sabem se unir, se organizar e defender seus direitos e fazer como essas mulheres do morro apitam, façam escândalo. Olha, melhor homem tem pavor de escândalo. No ônibus, faça escândalo. Berre, tá passando a mão na minha perna. É o que a gente falou. Entendeu? É o que a gente falou. Isso funciona. A Lei Maria da Penha prevê isso. Aí você vai fazer o quê? O cara tá lá te encoxando, desculpe o horário, mas tá te encoxando no ônibus. Você vai virar. Eu falei isso, o senhor pode me dar o seu nome, seu RG, seu CPF, que eu vou ligar agora aqui no 180, vou fazer um boletim de ocorrência. Todo mundo do ônibus vem comigo, que eu preciso de testemunho. Então, para que a lei prevenir? A atitude tem que ser tomada, como você falou, dentro do ônibus. Espeta o cara, começa a gritar, fala, como aquela menina teve a lucidez de acordar com o cara na mão, com a mão na perna dela e ela passar um WhatsApp pro pai e falar, o cara tá me abusando, o que eu faço? Né? Então grita, xinga o motorista, tem um cara aqui, porque o cara vai apanhar dentro do ônibus, porque tem um picareta, mas tem um monte de pai de família que tem filha, que tem mulher e que é contra, né? Porque a gente sabe, quando o cara é estuprador e vai preso, todo mundo já fala, esse aí vai sofrer na cadeia. Mesma coisa é o cara que tá abusando da mulher no ônibus. Ele tem que ficar no seguro, ele tem que ficar, é o mesmo cara que tá no ônibus, então não tenha vergonha, porque a mulher sente vergonha de falar que tá sendo aliciada dentro do ônibus. Não tenha vergonha, porque se você falar, um monte que tá lá dentro vai tirar ele a tapa do ônibus e ele vai pensar 2 vezes em fazer na próxima, o mesmo caso do no próximo bullying. ônibus. Quem foi meu aluno, repito outra vez, sabe, eu sempre orientei dessa forma. Quem faz bullying é covarde. Ele age sempre em grupo e sempre quando não há testemunha e sempre quando a vítima está sozinha. Então, denuncie, não tenha vergonha, denuncie, exija o seu direito, faça escândalo, porque quem pratica bullying, quem pratica violência doméstica, quem pratica abuso dentro do ônibus é covarde. Então a tua maneira de se defender vai ser fazendo escândalo mesmo. Faça escândalo. Eu já fiz na rua, não por abuso sexual, mas abuso em vaga de deficiente. Eu não posso ver gente que não tem credencial de deficiente ou de idoso com o carrão lá. Tá cheio. Outro dia eu parei na frente ali daquele banco Bradesco ali da Conselho Neves, perto da Faculdade de Direito, e tinha um carro estacionado ali, já olhei credencial, porque não adianta você olhar, a pessoa não tá manca, de repente ela não é deficiente, isso você não pode fazer. Você não sabe se ela tem uma prótese, ela tem credencial, acabou. Mas não tem credencial, nem que seja deficiente, ela não tem direito. Aí eu já, trabalhei 20 anos no banco, a gente aprende muito a conhecer gente, identificar gente folgada. Entrei dentro ali das máquinas, dei uma olhada, já sabia quem era a dona do carro. É mesmo, Rosilmar? Verdade. Olhei, aí fiquei lá fora esperando para ver quem era. Se era mesmo, né? Porque o instinto às vezes pode... mas não deu outra. Ela era mesmo. Muito bem arrumada, muito bem perfumada, um salto desse tamanho. E folgada. Foi pegar o seu Mitsubishi que estava na vaga. Na hora que ela entrou na vaga... Você bateu no vidro? Não bati no vidro, não. Quando ela fez menção, eu falei, esse carro é seu? Bem alto, porque ali é uma vaga na calçada. Esse carro é seu? Aí ela, é sim. Aí eu falei assim, mas a senhora é deficiente? Ainda perguntei, mas bem alto mesmo, porque eu fiz de propósito. Mas a senhora é deficiente?
Aí ela, não, mas o banco já está fechado. Aí eu falei, mas por quê? Deficiente não tem direito de acessar as máquinas quando o banco está fechado? Aí ela, mas a senhora está falando tão alto, por quê? Quer dizer, ela já estava com vergonha pelo fato de eu ter falado isso, né? Eu falei, não, mas eu estou falando alto exatamente para todo mundo ouvir, que é como pessoas como a senhora, que o Brasil está do jeito que está. Eu tenho certeza que a senhora reclama dos governantes, mas a senhora não está obedecendo a lei que diz que tem que ter credencial para usar uma vaga de deficiente. E pelo que eu estou vendo, a senhora nem é deficiente nem tem credencial. Nossa, mas a mulher ficou branca. Entrou dentro, mas a senhora está me maltratando por quê? Eu falei, não, não estou maltratando, simplesmente. Mas qual é o seu problema? Como quem quer dizer, a senhora quer usar quer arrumar confusão, Eu falei, né? não, eu simplesmente acho que as pessoas têm que obedecer à lei e eu conheço muito bem a lei e estou aqui para mostrar para a senhora que a senhora está errada. Nossa, mas ela ficou tão passada, ela saiu dali correndo, justamente porque a vergonha, arrumada, penteada, pintado, cabelo, salto, e eu fazendo ali, falando alto, expondo a moça ao constrangimento dos passantes. Então, eu recomendo. E faço assim, muito friamente, de caso pensado. Porque é assim que a gente evita. Porque a próxima vez, ela vai ficar com trauma. Mas será que vai ter uma louca aqui que vai fazer eu passar vergonha? É verdade. Funciona. Olha, aprender com dor. Começou a Semana da Mulher em todos os municípios, né? Todos têm uma atividade. Aqui em Santos vai ser essa de divulgar os abusos nos ônibus. É importante destacar. O vice-presidente do PT, ele vê ato golpista em panelaço contra a Dilma. Depois eu dou risada. Dirigentes do PT avaliaram o panelaço registrado em redes sociais durante o pronunciamento da Dilma neste domingo como uma orquestração com viés golpista. Sim. Para eles, a mobilização indica o financiamento de partidos de oposição. Nossa, aquelas pessoas todas que a gente viu na imagem. Não, mas aí eles dizem... é o seguinte, quer dizer que democracia não existe. Se você vai contra, é golpe. Mas você sabe que é uma coisa interessante? Agora, outra coisa, por que o PT, as pessoas falam sempre as mesmas coisas? Tinha que ser um pouco mais criativos. Eles alegaram... Todos os petistas falam isso aí, essa Eles alegaram o seguinte, já enjoei de as manifestações foram realizadas, mais uma vez, quem está pagando o pato é a classe média, por moradores de bairros de classe média, e fracassaram. Mas foi um Nossa, se eles fracassaram, eu não quero ver o que vai acontecer. Tem de novo as imagens aí? Foi demais, gente. Olha, eu sei que teve um movimento aí, apoio a Dilma, com 70 pessoas lá na Avenida Paulista, em São Paulo, dia 13. Teve um movimento, 70 pessoas. Apoio a Dilma, olha lá. Apoio a Dilma, 70 pessoas. Olha aí. Orquestrado. Não for. Isso fora as gritarias que nós não estamos pondo no áudio. Aí falaram assim, coxinha, não sai de dentro do apartamento. É mesmo? Olha coxinha. Só. Olha, muita gente, coxinha. Hein? Muito bem, muito obrigado. Coxinha. Coxinha é ótimo, né? Não, eu acho assim, são tão... pobreza de vocabulário, né? Falam todos a mesma coisa, as mesmas expressões. E engraçado que quando foi com o Collor não era, né? Golpe, não era nada. Olha, era direito. Não, mas são 2 pesos e 2 medidas. Collor, né? Fora FHC, fora FMI. Tudo foi o PT. A oposição diz que Dilma tentou terceirizar a responsabilidade pela crise. Para deputados e senadores da oposição, a presidente Dilma tentou terceirizar a responsabilidade pela crise hídrica, econômica e política e evitou se alongar no tema corrupção, no pronunciamento que fez. Mais uma vez ela terceirizou a responsabilidade pela crise, a presidente perdeu a oportunidade de falar a verdade, cada um tem uma opinião aqui, né? O líder do... Enfim, não vou citar aqui, mas o Roberto Freire, que sempre tem uma voz... ele diz o seguinte, ela diz que tudo é fruto de uma crise internacional que só ela vê, como se todos fôssemos completos idiotas, criticou o deputado. Nisso eu acho que a Dilma errou. Quando ela fala da crise econômica, ela, por exemplo, no caso do petróleo, né, todos os países estão diminuindo o preço da gasolina e o Brasil aumentou. A gente exporta para o Paraguai e chega lá eles diminuem o preço? Há uma irregularidade gritante. E olha, tem 3 minutos, mas falando em crise hídrica, a Sabesp ampliou, mesmo com todo esse momento, porque a gente não tem aqui governo federal, governo estadual, apanha todo mundo. A Sabesp ampliou os contratos com grandes consumidores em meio à crise.
Eu falei sobre isso, a Companhia de... É uma bandalheira, né? A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo assinou 36 contratos que dão tarifas vantajosas a grandes consumidores de água na Grande São Paulo, mesmo após o início declarado da crise hídrica em 27 de janeiro de 2014. Com os novos negócios, no valor de 83 milhões de reais, a empresa chegou a 526 clientes fidelizados, como shoppings, supermercados e indústrias, que têm juntos uma cota mínima de consumo contratado de 27,3 bilhões de litros. Segundo a Sabesp, parte dos contratos fechados na crise foi exclusiva para o tratamento de esgoto. Bom, enfim, aí eles falam aqui, mas são os caras que pagam uma tarifa pequena, porque são grandes consumidores. E aí, bons clientes. Se fosse indústria ainda vai lá. Agora, shopping e supermercado ter vantagens... Põe o logotipo da Sabesp. É um bando de safado, pilantra, que faz contrato com vantagens para uns e a grande população paga por esse preço. No mínimo, se abrissem a caixa preta da Sabesp, tá aí outra Petrobras, viu? O que deve ter de corrupção dentro da Sabesp deve ser um negócio impressionante. Eu fiquei... Desculpe, viu? Olha, eu fiquei abismado. Eu li os contratos, aliás, eu li as pessoas que compram. Porque um shopping tem que pagar R$3, R$4, enquanto nós pagamos uma tarifa 5, 6 vezes maior. É um absurdo, não é? É uma vergonha o que estão fazendo. Fernanda Vanucci, muito obrigado pela participação. Um forte abraço. Obrigada, Augusto, a todos os telespectadores da Ação em Reação. Rosilma, mais uma vez, obrigado por participar com você. Deixar um beijo especial para todas as mulheres nessa Semana da Mulher, no mês de março, um mês especial onde a gente fica um pouco mais atenta às causas femininas, né? E dizer aqui que começa hoje uma série de atividades em prol das mulheres e que as mulheres participem também. É importante que vocês participem para mostrar o quanto são envolvidas. Não adianta ficar só no discurso, não. Tem que sair da zona de conforto e participar das ações. Obrigada, um beijo para todo mundo. Rosilma, muito obrigado pela participação. Obrigada pelo convite, gostei muito de falar aqui um pouquinho sobre a mulher e queria deixar só um recadinho. A mulher não quer só liberdade, ela quer também prestígio, ela quer também respeito. Sem respeito e prestígio, que é muito mais difícil de conseguir do que a liberdade, é muito difícil a gente alcançar uma sociedade realmente de primeiro mundo. Obrigada, Fernanda, por dividir mais uma vez aqui um programa com você. Obrigada, Augusto, pelo convite e um abração para todas as mulheres. A luta continua. Muito bom. Temos que encerrar o programa. Muito obrigado pela sua participação. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.